Unaerp apresenta Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omegavet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Medicilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, o apoio Academia Time for Fit, Personal Wellington Cash, Angelife Construtora, Pet Conectada e Essência Móveis sob medida. O Diário Cast começa agora! Diário Cast de número 11. Estamos aqui hoje com ele, que é empresário, já bem sucedido em outras regiões, mas vem trazendo uma inovação para a nossa cidade, que a gente vai saber daqui a pouquinho o que é, mas primeiro a gente vai conhecer de quem eu estou falando. Com vocês, Adilson Henk. Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar participando do Diário Cast com vocês aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Pra gente é uma honra ter você aqui. Você tem uma história brilhante dentro do ramo dos pets, né? Mas a gente quer saber um pouco mais do Adilson Henk, né? Você chega aqui como empresário na nossa cidade, né? No sábado só se falava de Hanks Pet aqui, passei no Epitácio, vi aquela festa toda acontecendo. Adilson, fala um pouquinho mais da gente. Antes do ramo pet, você trabalhava com o quê? Então, eu venho a família, né? Meu pai é do ramo moveleiro, né? Até meus 14 anos trabalhei na empresa familiar com meus pais e com 16 anos eu acabei entrando como balconista de uma agropecuária na cidade de Juquiá, isso em 1996 para 97. Ali foi meu pontapé inicial na parte pet, né? Num ramo pet mesmo. Foi em 1996 para 97. Já tinha alguma coisa ali, né? O ramo agropecuário, ele já tem um pezinho ali no pet, né? Isso. E aí você é de Juquiá, né? E a gente sabe que a sua grande história acontece em Registro. Quando que nasce o ramo pet na sua vida? Então, comecei, né, em Juquiá, como eu te falei, nessa loja. Mais ou menos com um ano que eu estava trabalhando de balconista, fiquei maior de idade, tirei minha habilitação, aí o dono lá falou, olha, você precisa sair fora daqui para venda externa. E acabou me colocando na venda externa, que eu acabei indo para algumas outras regiões, né, do estado de São Paulo. E aí eu entrei numa indústria pet, né, muito grande hoje, né, nos dias de hoje. Você pode falar o nome, inclusive, Posso que é um falar? Parceiro do nosso programa aqui. Opa, então essa indústria que eu entrei em 2003, inclusive foi o ano que a minha filha nasceu, é a Admax, que hoje ela fabrica a ração Fórmula Natural, a Origens e a Magnus. Então, por 21 anos eu fiquei com eles lá, mas no meu terceiro mês de Admax, de Fórmula Natural, eu montei a primeira loja em Juquiá, que era para a esposa trabalhar, né? E depois viriam os filhos também para poder dar, né, uma vida melhor para todo mundo. Então, enquanto eu estava na rua de vendedor, eles ficavam com a loja lá trabalhando. Isso foi em que ano? Foi em 2003. 2003. Aí ficamos 7 anos em Juquiá, chamava-se Pet Shop Cão Milão, a primeira loja da gente. E ficamos por 7 anos em Juquiá. Passou que teve um caso, meu irmão foi para o Japão, depois no tsunami ele voltou e eu acabei vendendo essa loja para ele, que existe até hoje em Juquiá. E nos mudamos para Registro, porque como eu era vendedor, não tinha morar em Juquiá ou em Registro não fazia muita diferença. E aí a gente queria para cidade grande, né? Porque Registro pra gente na região lá era a maior cidade do Vale do Ribeira. São 60 mil habitantes ali em Registro. 60 mil habitantes, exatamente. E aí a gente acabou montando lá a primeira nossa loja de Registro, que foi, se eu não me engano, em 2011, com o nome Pet Center Registro, tá? E continuei de vendedor da Admax e a esposa, quando já tinha nascido os filhos, estavam aí ficando trabalhando em 2011. E fomos tocando, né? Eu como vendedor, minha esposa cuidando. Por vários anos a gente ficou mesmo só com aquela unidade. Aí a gente teve alguns problemas por causa de nome, entraram em contato que a gente não podia usar aquela marca. Aí mudamos para o nome Pet Mais, né? Que também, por sua vez, já tinha um registro, já tinha um dono. E aí foi quando nasceu a Hanks Pet.
Hanks Pet, que é o seu sobrenome, né? É o meu sobrenome, Adilson Henk. Sobrenome alemão, né? Você vem de descendência alemã. Isso. E assim, a gente viu que teve os problemas dos nomes, né? Até de repente encontrar o PV na cidade certa. Mas qual foi o grande desafio nesse início? Bom, o grande desafio foi montar a segunda unidade, porque você está ali, está com uma loja, os desafios são menores, mas aí você precisa de ter pessoas de confiança. Então, mão de obra, que acho que até hoje é um desafio muito grande do empresário, né? E o espaço do mercado mesmo, porque você é pequeno, já tem as lojas que já estão, né, há muitos anos no mercado, então você tem que começar a ganhar mercado. E não tinha condições para ganhar mercado com preço. Então, a gente começamos a nos especializar no próprio atendimento, dar o nosso melhor mesmo para o nosso cliente. Que daí, muitas vezes, ele até preferia pagar um pouquinho mais caro, mas aí ele era bem atendido, né? E tinha confiança ali, né? De uma sugestão, muitas das vezes, né? A gente procura uma farmácia hoje, um pet, a gente procura ali, né? O que você pode me ajudar? Meu cachorro tá com pulga, tá com... Que às vezes a pessoa, antes de ir no veterinário, às vezes é um problema ali que dentro de um pet shop ela consegue estar, né, de alguma forma resolvendo, né? Sim. E aí fomos tocando. Aí veio a pandemia, acabamos abrindo outras unidades. E quando começou a ter uma mudança na minha profissão como vendedor, eu tive que ter um plano B, né? Então, eu decidi que eu ia fazer a expansão da Hanks. E vão fazer 6 anos agora que a gente saiu dessa segunda unidade. Estamos inteirando a 7ª agora aqui em Santos, a nossa 7ª unidade. Estão chegando com tudo aqui em Santos para inovar o mercado, principalmente de banho e tosa, né? A gente conversou aqui no começo, né, um pouquinho antes até do programa, e eu abri o programa falando dessa inovação, que é algo que acho que realmente vai mudar a cultura, é algo que, quando você me mostrou a primeira vez, né, eu me senti dentro daquilo, porque eu falei, caramba, é tão difícil a gente confiar em alguém, com um filho, com um pet, né, deixar alguém colocar as mãos, ou o que acontece quando a gente vira as costas, é porque um filho ainda conta, mas o pet não conta, né? Então você chega lá, vai ver o pet amoadinho, aí você olha de repente uma pessoa que não está trabalhando com tanta boa vontade, né? Então acho que isso aí chegou para justamente tirar, né, desmistificar essa ideia de que o pet shop é um lugar que você não tem acesso ao que acontece com o seu pet, né? Então conta um pouco mais pra gente, mas melhor ainda, mostra as imagens, eu quero entender direitinho. Você fala do Lavacan, né? Pelo que eu entendi, eu passei lá na porta, vi toda aquela festa e eu fiquei com isso na cabeça. Falei, o que significa o Lavacan? Mas o que é o Lavacan? É um lava rápido de cachorro? Mas isso tem um nome, né? O Lavacan é um spa. Isso. O Lavacan é um spa pet, né? A primeira do Brasil. Santos foi contemplado com essa unidade nossa, com essa tecnologia. Então, é um momento, é uma experiência que você vai ter com o seu pet, você e ele. Entendeu? Então, a cabine são individuais, né? Então, você tem lá o equipamento, que é o spa, ele vai fazer a parte automatizada, que seria... Mostra para mim nas imagens aqui. Ó. Quem está assistindo agora o podcast vai receber essas imagens aqui, do ladinho aqui do podcast. O bacana, esse aqui é o Titã, nosso mascote da Hanks. A Lavacan Pet Spa, ela vai solucionar um problema, talvez até do santista, porque hoje você vai passear na praia, como você pode ver, o meu cachorro estava ali cavocando na areia, já ficou com o focinho cheio de areia. Então, você vai passear na praia, você tem o cachorro brincou, se rolou na areia. Se você for para um banho tosa convencional, você vai precisar de agenda, casar o seu horário ali com a agenda do banho tosa. Com o Spa Pet Lavacan, você já pode voltar com o teu cachorro para casa limpinho. Você mesmo vai chegar na Lavacan e vai dar o banho no seu cachorro. E aí vocês falam até de ozonioterapia, né? Exatamente. Isso é bastante importante para aqueles pets que têm problema de pele. A ozonioterapia ajuda muito no tratamento de machucado, os problemas de pele, alergia de pele. Então, como você pode ver aqui no vídeo, a tranquilidade... Aqui ele relaxa, na verdade, né? Ele não tem aquela tensão de estar num lugar que ele não conhece, longe do tutor. Não. Ali vai estar 100% aos olhos do tutor. O Spa Pet Lavacan, ele vai pulverizar a água
no pet, ele vai pulverizar o shampoo, lembrando, tá? Os shampoos são veganos para não ter problema de irritação nem na pele, nem nos olhos. Então, não vai ter problema nenhum de irritação, justamente por ser vegano. Ela pulveriza o shampoo, ela pulveriza o condicionador e o esfregue é pelo tutor. O tutor, vendo a necessidade, então ele vai fazer ali o espalhamento do shampoo, a massagem nos pelos, aquele relaxamento, um momento seu com o teu pet, entendeu? E, após isso, a própria Lavacan ela vai fazer o enxágue e a secagem do pet. Tudo com tecnologia, sem estresse, sem barulho, bem tranquilo mesmo. E ela é uma tecnologia que ela vem da Espanha, né? Conta pra gente como que nasceu essa tecnologia. Então, a Lavacan é uma tecnologia espanhola, já está lá bastante tempo, né? Na Espanha, tem no Chile, tem em vários países essa tecnologia. E agora chegou a vez do Brasil. Através da Henks Pet, né? Trouxemos para dar essa tranquilidade, porque é aquele momento, a cabine, o espaço Lavacan, não é só aqui a cabine, você vai ter todo o conforto, climatizado, ali vai estar só você e quem você queira estar junto, seu familiar, sua esposa, filhos. Então é o teu momento com o teu pet, entendeu? De repente você está aí, passa alguns dias fora, você quer ter aquela proximidade, é o momento certo. E a tranquilidade, né? De que seu pet ali vai ter só suas mãos, né? Exato. Porque às vezes o pet ele cria uma repulsa, né? A gente vê o pet com medo de ir para um pet shop, ou quando vai sair. Por exemplo, eu tenho um gato, meu. E toda vez que a gente vai botar ele na caixinha, é uma gata, é a Milk, né? E ela se urina, porque ela tem medo, né? Ela não sabe o que vai acontecer, ela vai. Né? E a gente até passou a ter uma pessoa em casa para lavar ela, para justamente deixar ela no território dela, ela ficar um pouquinho mais à vontade. E mesmo assim, ela chora, né? Toda vez que ela vê a menina chegando, e ela é bem carinhosa ainda com a Milk e tudo mais, ela sente um medo, assim, você vê que ela se sente acuada, sabe? Então, assim, eu acho que isso aí chegou para resolver não só a solução dos cachorros, mas os gatos também. Os gatos também, exatamente. Porque ali você já está tirando ele do ambiente que ele está acostumado, a pessoa que vai receber também não está acostumada, então cria essa desconforto para o pet. Mas sendo o tutor, quem já está acostumado a lidar, o banho fica muito mais tranquilo, muito mais relaxante. E fala uma coisa, e o custo-benefício disso? Ele é um custo, ele é mais acessível do que um banho em tosa tradicional, né? Exatamente. Hoje, você for dar um banho num pet pequeno porte na Lavacan, você vai pagar em torno de R$50. Entendeu? E tem uma duração em torno de 40 minutos, seu pet sai limpinho. Sensacional. Fala uma coisa, Adilson. Além do Lavacan, já que é uma inovação extraordinária, né? A gente viu aqui nas imagens, para mim, assim, é uma novidade que veio para ficar e vai expandir na nossa cidade, assim como nas cidades vizinhas também, tá? O que diferencia o seu pet shop de outros concorrentes aqui da região? Então, além, né, do Pet Spa Lavacan, a gente também tem hoje a MyFriend, que é uma máquina que você faz a plaquinha do teu pet em 2 minutos. Então, você escolhe a plaquinha. Então, quem teve um pet já perdido sabe o quanto é difícil você recuperar. Então, na plaquinha ali, você pode colocar o seu telefone para quem encontrar, se o seu pet ele tem alguma alergia, se ele toma alguma medicação, entendeu? Então, várias informações e isso na ponta do dedo. Em 2 minutinhos, a tua placa sai feita na hora. Inclusive, não é só para os pets. Lá tem alguns modelos que você pode estar dando de presente para identificar uma chave, uma bolsa, um presente do Dia dos Namorados. Você pode fazer uma mensagem de amor numa plaquinha e entregar junto com o presente. Para a mãe, né? Tá chegando o Dia das Mães agora também. Dia dos pais, Dia das Mães, exatamente, para datas comemorativas. Então, não é só para fazer a parte do pet. Tem que ter essa comodidade que você pode fazer também para você dar de presente. E, além de tudo isso, a variedade de produto, uma loja climatizada, moderna. Temos também o banho em tosa convencional, para aquelas pessoas, né, que ainda gostam, eu quero o tradicional. Então, a gente tem um groomer lá, profissional há mais de 6 anos, com vários
títulos de campeão de tosa. Então, uma pessoa profissional cuidando também do seu pet. Ele é um grupo regional, que já é conhecido aqui na nossa região? Ele é daqui de Santos mesmo. É o Matheus Benjamin. Bem conhecido bem já, conhecido. Matheus Benjamin. Isso. Então, a gente tem todo, além desses diferenciais, a linha de produto, novidades. Está chegando bastante coisa nova, petiscos, brinquedos, muita novidade. A loja está repleta de novidade. E você que já trabalhou na Fórmula Natural, né, é dono de uma rede, né, hoje bem sucedida, está chegando com essa inovação em Santos. Quais são as tendências atuais no mercado dos pets, né? E assim, e como que o seu pet shop se adapta a elas hoje? Então, na verdade, a gente procura participar de várias feiras do ramo, né? Tá vindo muita coisa nova aí. Hoje está bastante aquecido a parte de plano de saúde. A gente já está procurando parceiros para a gente ter plano de saúde pet, né? E também uma coisa que é triste, mas acontece, infelizmente, quando a gente perde um pet. Então, a gente também está vendo a parte de funeral, de crematório. A gente vai ter tudo isso na Renks aqui de Santos. O pet ele é um membro da família hoje em dia, né? Ele é um momento muito triste, né? Que a gente, de alguma forma, vai tentar amenizar isso daí, entendeu? Então, infelizmente, é uma coisa que todos nós vamos passar, né? Inclusive nossos pets. Então, a gente tem bastante novidade para trazer para Santos. E além desses planos, você já pensou em expandir para a parte de adestramento, hotel? Sim, a gente fechou, inclusive, uma parceria agora aqui em Santos com a Casa Brothers. O Otávio vai estar aqui com a gente. Então, o Otávio, exatamente. Que legal. A gente fechou uma parceria com ele, vai ser um grande parceiro nosso aqui em Santos. Então, clientes dele vai ter desconto na Renks, os clientes da Renks vai ter um desconto bom lá na hospedagem, no adestramento da Casa Brothers. Um abraço ao Otávio. O Otávio, que é um competidor, um grande competidor nacional, né? Inclusive, em maio tem etapa estadual paulista aqui em Santos. Aqui em Santos. E o Otávio vai participar. Sensacional, né? A gente até com problema de agenda com ele, porque assim, a gente tenta agendar o programa, aí ele vai competir, aí no dia que a gente consegue, ele não consegue. Então a gente tá vendo aí nos próximos programas, ele vai estar aqui com a gente, já tá fechado isso. Ele já veio até fazer um pré-bate-pronto aqui conosco, mas ele vai estar aqui com a gente também. Maravilha, vai ser um grande parceiro nosso. Um grande parceiro, que legal. E me fala uma coisa, você teve durante a Covid-19, né? A gente fala isso porque assim, a gente pode ser que no futuro haja o que houve na pandemia, né? E como que isso impactou o seu negócio? E o que você fez para se adaptar? Você falou que você criou mais lojas durante a pandemia, né? Exatamente. Como eu falei, eu era o vendedor da Fórmula, né? E a gente estava pensando em montar mais uma unidade lá em Registro, mas como todos, com medo do que ia acontecer. E as pessoas estavam, né, perdendo seus empregos, e como eu era o vendedor, me ligando. E aí, Edilson, você é o vendedor, tal, estou querendo abrir um pet, eu fiquei desempregado. Aí, poxa, a gente com todo o know-how já de loja, né, conhecendo já os caminhos, estava com medo. Então, na pandemia, a gente acabou montando mais uma unidade, que hoje também é um sucesso, que é a unidade lá da Vila Fátima, né, Renks Pet Vila Fátima, em Registro. E surgiu na pandemia, entendeu? Acabamos que estávamos com medo, mas já com o conhecimento que tinha, metemos a cara e deu certo. Mas aconteceu muito das pessoas olharem para dentro de casa, né, durante a pandemia, e talvez esse foi um dos setores que mais cresceu também, né, naquele momento, né? Sim, na pandemia, exatamente. Foi uma época que, né, o pet é setor essencial, então acabou que não foi fechado. E como as pessoas estavam mais em casa, elas acabaram olhando mais para o pet mesmo, aquela companhia, via que estava precisando de um petisco, de um brinquedo, de uma roupinha, de uma caminha nova. Então, na pandemia, deu uma boa aquecida na parte pet, na Renks Pet. A pandemia foi ruim para alguns, mas foi essencial para o crescimento de outros, né? Para o nascimento de novos negócios, né? Estava até conversando com o produtor aqui do programa agora há pouco, o Iago, ele falou, meu tio assim, não pela parte da doença, mas ele torcia por mais pandemias, né? Porque assim, ele tinha dentro de um setor, o setor dele cresceu muito. O brasileiro, ele acabou acreditando mais no virtual, né? Muitas coisas nós passamos a comprar mais pela internet, programas igual o de vocês aqui, acabou, né, tendo mais um pouco de audiência, porque
o brasileiro aprendeu conviver com o virtual. Porque todo mundo tinha aquele meio que receio. Mas na pandemia acabou tendo que se adaptar e eu acho que deu bastante certo, porque muitas coisas aí cresceram virtualmente falando, né? E tá aqui a Hanks, né, para comprovar, né, que existiu um setor onde houve um aquecimento e a história acabou se expandindo, né, vindo novas lojas. O ramo pet hoje ele cresce muito, né? Então é uma média aí de 12% a 15% ao ano de crescimento. Então tá bem aquecido o ramo. Adilson, qual foi a história mais marcante que você viveu nesses anos todos no seu negócio de pet shop? O que marcou bastante, né, a minha história, a Hanks, foi como me chamaram de louco, né? Eu montei uma loja em Registro com 750 metros, especializada para atender pet. Lá é muito do ramo agro, então são agropecuárias que vendiam produtos para pet. Então não tinha aquele setor organizado com variedade, era o arroz com feijão. E quando eu decidi montar essa loja com 750 metros, o cara é louco, aqui no Vale, uma loja dessa não vai dar certo. Só que a gente acabou que deu certo. E então isso marcou muito porque revolucionou o mercado pet do Vale. Porque as pessoas começaram... Você virou uma referência local ali, né? Referência local. O pessoal começou a olhar com mais carinho pro lado do pet, né? Porque... Inclusive, a pandemia mostrou isso, que o cara que tinha animal na época, ele vendeu. O cara tinha uma galinha, ele vendeu, porque ele queria diminuir a despesa. O pet não, o pet ele não tinha, é família, então é diferente. E aí essa loja acabou marcando a minha história, a história da Hanks e a história do mercado pet do Vale do Ribeira. Porque não revolucionou só Registro, mas sim... Todas as cidades vizinhas começaram a ter esse olhar, né, com mais foco para a parte pet, com mais carinho, com mais variedade de produto. Então foi uma coisa que marcou muito, foi essa abertura da unidade que hoje é a nossa sede lá em Registro, que tem mais de 700 metros quadrados de área pet. Vocês hoje são o número 1 ali na região? Sim, a gente hoje, né, numa região pequena, 6 unidades... É a maior rede da região. É muito relevante. É muito relevante. Então, aí eu te pergunto assim, você trabalha na Fórmula Natural, né? É até suspeito para falar da Fórmula Natural, porque a gente estava até conversando aqui antes, né? Todos os programas que eles têm hoje, né? Lá dentro da Fórmula, né? Do cão-guia, né? Das fraldas, né? Então, assim, é uma empresa realmente espetacular, né, dentro da sua política. Quero que você fale um pouquinho da Fórmula Natural para a gente, né? Qual foi a tua história junto à Fórmula Natural, até essa virada de chave do empreendedorismo. Mas, assim, depois eu tenho uma outra pergunta para te fazer ligada a isso. Tá bom. Então, em 2003, como eu falei que eu montei a minha primeira loja, eu entrei também na Admax, que é o fabricante da Fórmula Natural. E, assim, eu acompanhei todo o crescimento da empresa, a gente, né, desde o início, e... Hoje é uma das maiores do Brasil em fabricante de produtos, alimentos para pet. Então, hoje, se você quiser trabalhar uma loja, trabalhar só com eles, você tem todos os segmentos para tocar uma loja pet. Eles têm desde a ração econômica, ração premium, super premium, premium especial, natural, petisco. Eles têm toda a linha. Então, e cada ano que passava, eu via a preocupação do proprietário, o seu Adir, um grande abraço para ele, de cada vez estar melhorando a qualidade. Então, hoje eles têm produtos incríveis, que é a Fórmula Natural Fresh Meat, que é um produto sem grãos, então ela não tem transgênico, carne fresca. Então, hoje tem produtos top e preço campeão, entendeu? E sem contar os projetos sociais, né? Conta um pouquinho desses projetos sociais, só para as pessoas terem... A gente vai aprofundar, né, nos próximos programas. A gente gostaria de saber de você que trabalhou lá, um pouquinho desses projetos sociais, o que você já participou. Então, além dos projetos sociais com animais, com os pets, que eles têm, fazem lojista solidário, então fica ali 40 dias uma campanha dentro da loja arrecadando ração para ONGs, e ao final eles
colocam mais uma quantia em cima daquela quantia arrecadada pelo lojista. Tem as ações sociais voltado para o humano, o ser humano. Então, hoje, o que eu sou fãzão mesmo é o Instituto Magnus Cão Guia, que eles formam cães e doam para os deficientes visuais. Eles custeiam, né? Eles custeiam desde o filhote. Então, lá tem o canil, o nascimento, as matrizes. Então, eles têm toda a parte de adaptação do pet para ele ser um cão-guia. Não é todos que conseguem ser. Muitas vezes ele é hiperativo, então ele tem que ir para um outro setor. Então, eles desde o berçário, entendeu? Tem a parte de socialização. Então, eles pegam famílias socializadoras para fazer com que esse pet vire um cão-guia. Porque aí não pode deixar subir no sofá, você está em algum lugar, ele tem que entender que ele está trabalhando, ele não está ali, ele não é um pet. Então, até ele acostumar com isso, é um processo longo, entendeu? E o Instituto cuida desde o início até a adaptação do cão com o deficiente visual. Qual que é o custeio disso, mais ou menos, em média, para o público estar entendendo hoje eu acredito qual que é o investimento? Um cão-guia aí em torno de 40 mil reais, mais ou menos, a 50 mil reais. Ele pronto, com todo o custeio de todos os processos, né? Porque não é um processo simples. Na verdade, ele vai ser o olho do deficiente, então ele precisa ser muito bem treinado. Então tem um custo hoje ainda no Brasil muito caro para ter um cão-guia. É uma empresa comprometida, né, com a sociedade, né? Tudo que eles conseguem trazer de volta aí, de repente, então, uma parte ali do lucro deles é voltado a ações beneficentes. Eu costumo, até uma frase que sempre a gente fala, o consumidor ele pode aumentar isso daí, porque a hora que ele compra um produto desse, ele não está só comprando um alimento. Ele também está participando desse projeto, porque através da compra dele... Gera o recurso, né? Gera o recurso para que a empresa empregue em mais projetos. Exatamente. Então, não é só uma compra de um alimento. Você comprando o produto da forma natural, você está comprando e ajudando o projeto. Entendeu? Então, ganha-se duas vezes, né? O pet com alimento super prêmio e também os deficientes que acabam usando esse projeto. A gente falou da Fórmula Natural e você é de vendedor da Fórmula Natural, né? Eu gostaria de saber qual que é a sua relação com os fornecedores, né? Como você garante a qualidade dos produtos que hoje você vende no seu pet shop? Então, hoje a gente acaba trabalhando com as principais marcas do mercado, que já são marcas renomadas, né? A Fórmula Natural é uma delas. Então, a gente procura sempre estar trabalhando já com os produtos renomados de mercado. Então, a gente sempre está olhando a parte de qualidade, de selo do Ministério da Agricultura, se está registrado aquele produto para que chegue na hora de alimentar ou a parte até de medicamento, seja um produto de qualidade, né? Respaldado com os órgãos competentes do ramo. Dentro das variedades de produtos, a gente pode citar várias espécies dentro do seu pet shop hoje? É multiespécie hoje os produtos que existem lá ou é mais voltado a cães e gatos? Hoje a gente, o foco principal é cães e gatos, mas a gente tem também roedores e pássaros, tá? Um detalhe, é uma opção minha, a gente algum tempo atrás já não mais comercializa animais vivos e vende, não tenho nada contra, é uma coisa minha, né? Mas a gente vende calopsitas, esses pássaros exóticos. Então eu optei em não vender animais, porém eu vou ter os alimentos para os que já estão presos ter o que comer, porque não adianta soltar mais, e não comercializar pets também, cachorro, gato, para que tenha uma conscientização de adoção. Entendeu? Porque tem muitos animais abandonados hoje. Então, ao invés de você comprar ter ali no pet shop para vender, por que não adotar e amenizar um pouco a dor desses pets que estão abandonados? Então, uma coisa que a Henks, né, eu decidi que eu não queria vender animais e nem fomentar isso daí, entendeu? Nada contra com quem, né? Mas é uma coisa que eu quis ter esse diferencial de outras lojas, entendeu? É mais uma coisa que a Henks vem também para inovar, né? Não vender animais, né? Acho que é uma tendência a gente se conscientizar justamente do que você falou. Né? Existem tantos animais. Eu acompanho algumas ONGs, faço parte de algumas ONGs de pets. Meu pai, inclusive, tem uma no interior.
E assim, é muito caso triste, né, que acontece em relação a isso. Exatamente. Tem muito canil sério, né, que tem as matrizes, que eles respeitam aquele tempo de descanso da fêmea, mas a gente sabe que em todos os ramos tem, né, pessoas que acabam querendo explorar muito o animal para poder vender o filhote. Então tem pessoas que acabam fazendo essa cruza sequencial, acaba judiando, entendeu? Então eu preferi não incentivar. E já como tem muito animais abandonados, por que não a gente fazer, né, essa conscientização da população em adotar? E a pessoa acaba vivendo disso, né? Uma pessoa que de repente tem ali, como você falou, um canil. A gente sabe que até no Guarujá recentemente agora, não sei se você já estava aqui na cidade, foi fechado um canil justamente porque assim era o que se viu em relação quando a polícia entrou lá, né? Através das denúncias e tudo mais, era uma coisa assim horrenda, né? Então realmente é uma coisa que não deve ser apoiada, não deve ser levada adiante, né? Não que vão ter os cães de raça, né? Como sempre existiu. Mas a gente partir para uma política de adoção, que eu acho que é o melhor cenário. Exatamente. E quando você for comprar um pet, sempre está pesquisando a índole daquele canil, né? Tem, como eu falei, tem muito canil sério que respeita, né, esse intervalo de cio, de gravidez das fêmeas. Então, não sou contra quem compra, pelo amor de Deus, mas quando for comprar, verifica, né, aquele canil, pesquisa, vê se ele está mesmo associado aos órgãos que tomam conta de canis, para poder estar comprando um pet que não judiou de outro para nascer, entendeu? Com toda certeza. Adilson, a gente tem uma história aqui na nossa frente brilhante de empreendedorismo, né? Que surge você, um CLT, e de repente você deixa ali sua família, começando uma loja, isso cresce, isso vira uma rede. E assim, tem muitas pessoas com desejo, né? Assim, passam alguns empreendedores aqui, a gente sempre faz essa pergunta, que eu acho que é essencial. Tem muita gente que assiste, né? Aqui existe essa transação hoje no Brasil de tentar ter aquela ousadia para o empreendedorismo, de montar um pet shop, montar uma loja, ou até mesmo que seja em outros segmentos, né? Qual que é a dica que você pode deixar para essa pessoa, que você fala, cara, eu vivi isso na minha vida e isso aqui eu vou deixar esse legado porque eu posso inspirar outras histórias? Eu tenho sempre comigo dedicação, né? Fazer o teu melhor na condição que você está. Não tem que esperar ter condição. Você tem aquilo ali, você faça, mas faça o teu melhor naquela condição. E resiliência. Entendeu? A resiliência, eu acho que é um fator, acho que o que mais, o principal, porque você vai cair, você vai receber um monte de não, pessoas vão duvidar da sua ideia. Então, se você desistir logo de início, você vai acabar desistindo do teu sonho, né? Então, dedicação, resiliência, entendeu? Eu acho que é o básico. E pé na tábua. Pé na tábua. Ó, a gente era para chegar no final, mas eu tenho uma pergunta que a gente conversou aqui antes do programa. A gente está numa cidade praiana, né? E você também falou que um dos objetivos é também atingir os animais que vêm da praia para tomar. Você tem algum plano em relação a montar alguma coisa mais próxima? Você já está uma quadra da praia ali na Epitácio Pessoa, mas existe algum plano de expansão para atender esses cães que vêm da praia? Muitas vezes vão brincar no jardim, vão brincar na areia. Sim, a gente já tem, né, esse projeto, aí depende de alguns fatores, prefeitura. Então, por que não ter um quiosque na orla com um spa pet? Entendeu? Então a gente já tem esse projeto, está no papel, precisamos ainda ver as condições burocráticas, né? E também um outro projeto nosso, como a gente tem essa exclusividade hoje, né, do Spa Pet na Baixada Santista, por que não também em condomínios? Então você está lá no teu condomínio, por que não você ter um Spa Pet lá para você usufruir desse momento com o teu pet? Então tem bastante coisa aí que a gente precisa, né, validar ela aqui hoje e
ver as partes burocráticas aí, tirar do papel, né? Mas as ideias tá a milhão. Eu acho que tem tudo a ver, né? Sim. Porque existem lavanderias hoje nos prédios, né? É um dos serviços. E por que não um serviço também de lava-pet, né? Exatamente. Seria o Lavacan. Exatamente. Né? Um spa pet, porque você não vai sair nem do teu condomínio. Então você está ali, é o ambiente que o pet convive. Ele já conhece tudo, ele já anda por ali. Por que não a gente ter esse spa pet dentro dos condomínios aqui em Santos? Alguns condomínios, pelo que eu sei aqui em Santos, já existe até um espaço para você lavar o seu pet, né? Seria apenas mais uma inovação, como você trouxe aqui para a cidade, da gente estar realmente trazendo um serviço aí de qualidade, aquilo tudo que a gente comentou, de todos os benefícios que hoje o Lavacan traz aqui para os nossos pets, né? Exatamente. Da gente estar com a mão nos nossos bichinhos. Porque hoje o espaço que tem é totalmente manual, né? Então você precisa ter todos os apetrechos para você dar o banho. Com a Lavacan você só vai ter que ter o teu tempo para você ali passar aquele momento com o teu pet, porque o spa pet ele vai fazer a pulverização, como eu te falei, né? Anterior da água, do shampoo, do condicionador, né? Que é o momento da esfregação só do tutor e a parte da secagem também, que é automatizada. Então você otimiza muito, né, o tempo e aquele monte de produto que você vai acabar usando ali. Entendeu? Adilson, existe a intenção de franquear a Hanks e o Lavacan? Isso. A Hanks hoje ela já está formatada para franquia, desculpa. E em breve a gente vai tá soltando, né, essas franquias para estar vendendo para quem deseja iniciar no ramo pet. Então a gente já tem a expertise, tem o caminho, tem, né, o como fazer, por onde começar. Então em breve a Hanks também estará liberando as franquias. Então, atenção síndicos, atenção empreendedores, empresários, né? A Lavacan logo é uma realidade para todos e acessível a todos também. Exatamente. Né? Que quiserem também esse tipo de negócio, tá? Adilson, pra gente aqui foi maravilhoso ter sua presença, conhecer você como pessoa, saber da sua história, que eu acho que antes de tudo, quando a gente pensa num comércio, principalmente quando é voltado a pets, né? Hoje o pet, que a gente estava conversando aqui antes, né? Ele é um membro da família. Então a gente precisa conhecer quem é, né? Eu vi lá Hanks. Para mim, eu jamais imaginaria que seria o sobrenome de uma pessoa. Eu fiquei tentando imaginar o que é Hanks, né? O que é Hanks, né? Fui procurar em inglês, o que será que significa, né? Da onde está vindo, né? Vi lá o Lavacan, aquele agito todo lá, mas eu acho que foi muito importante essa nossa conversa aqui para o santista conhecer a cara do Adilson, a cara da Hanks. É uma empresa familiar, né, que tem todo o cuidado, né, principalmente com você que é um consumidor, um tutor de pet. Né, então acho que vocês vêm para justamente trazer um benefício à nossa cidade, não só uma inovação. Eu fico também muito feliz, né, por estar aqui com vocês. A Hanks eu posso resumir numa frase que hoje é a frase que a gente usa, talvez seja até um pouco do sucesso aí, é porque somos apaixonados por eles. Entendeu? Então é uma empresa familiar onde todos, tanto a família Henke, de sangue mesmo, e a família Henke, que se torna os nossos colaboradores, porque a gente acaba virando, né? A gente está convivendo junto ali, tem os problemas, tem as horas de alegria. Então, todo mundo hoje que está engajado na Hanks tem que ser apaixonado pelos pets. Entendeu? Então, o primeiro passo para você fazer parte da família Hanks, você precisa ser um apaixonado por pet. Se não for, tá fora. Com toda certeza. Se você ama seu pet, então você também vai bater aqui no QR Code que está no canto da tela aqui, que vai aparecer aqui o Hanks. Você vai entender direitinho o porquê dessa frase. E se você vê no trânsito também, não estranhe, porque esse QR Code também é aquele QR Code que você vai estar encontrando no trânsito. Não é mesmo, Adilson? Isso mesmo. De vez em quando vocês veem um carro abrindo um porta-mala aí, vocês não estranham, não. Você coloca o QR Code lá que vocês vão entender o porquê. Vão entender o porquê. Exatamente. Obrigado, Adilson.
participação. A gente tem certeza que não é a primeira de muitas vezes que a gente vai estar conversando. E sempre precisar de uma consultoria nessa parte, a gente também vai contar com você, né? A gente está aqui numa rede do bem, né? Fórmula Natural, o Otávio da Casa da Brothers, né? Da Casa Brothers, né? Aqui com a Hanks agora. Então é justamente uma rede do bem, né? Teve aqui recentemente a Paola da Clinvet, que é o maior hospital aqui de Santos, de pet. Então realmente são comércios, né? Serviços que vêm para trazer um bom cheiro à nossa cidade, principalmente ao que se trata daquilo que a gente tem de mais precioso, tá bom? Obrigado pelo serviço, obrigado por existir a Hanks aqui em Santos agora, daqui para frente. Nós a Hanks que agradecemos. Tá certo? Obrigado, Adilson. Diário Cast de número 11. Para quem não entendeu ainda o que é a Hanks, você vai aqui no cantinho da terra, aqui no QR Code, e sigam nossas redes, sigam as redes da Hanks. E é isso aí. Diário Santista, a nova voz do Santista.